Vamos lá? Meu nome é Cariton. Vamos resolver aquela questão lá postada do universo narrado. Iniciar aqui pegando a questão. Então a questão trata do seguinte, vamos lá. Um estudante anotou a posição ao longo de um tempo de uma partícula que se movia sob a ação de uma força constante. Registrando os dados na tabela abaixo, temos que tempo igual a 0, a posição dele era 0, tempo igual a 1, posição era 20, tempo igual a 2, posição era 0. Percebe-se aqui de cara já, né, que esse móvel saiu da posição inicial e chegou na posição final. Então, dessa maneira, você já começa a perceber o que pode acontecer. E aqui já é uma grande associação a um movimento, né? A um movimento em que o espaço, a gente pode pensar no espaço, lembrar um pouco de física, S mais S, S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Acho que já começa a pensar por aí. Lembrando um pouco de física do movimento uniformemente variado, nós temos aí que o esboço do gráfico dessa posição em função do tempo, ele vai ser uma parábola, né? Então, mas vamos supor que a gente nem lembre disso e vamos imaginar isso de outra forma. Pensando aqui como sendo uma parábola, né, que ele sai da posição inicial e volta na mesma posição final, nós temos aqui, vamos só lembrar algumas coisas também de uma função quadrática. Lembrar que a cara dela é exatamente ax² mais bx mais c, com a, b e c constantes reais, sendo que o a é diferente de zero, né? Como eu tenho essa posição e eu tenho essa posição também, cujas imagens são iguais a zero, nós sabemos que esses caras aí são as raízes. Então, essa função quadrática, ela pode ser reescrita assim, a vezes x menos x1, x menos x2, que são as raízes dessa função. E aí começa a facilitar um pouco a vida, porque você já tem essas raízes aqui, né? Analisando graficamente, nós teríamos uma situação parecida com essa. Seria uma situação parecida com essa daqui. Nós teríamos aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y. E, na realidade, o nosso x está fazendo papel do tempo e o nosso y está fazendo o papel do espaço. E aí, o que é que nós temos aqui de importante? Nós temos a origem, né, que seria o ponto 0, 0. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar por aqui. Nós teríamos aqui o ponto 1 e 0, que seria essa outra, aliás, 2 e 0, né, ali. 2 e 0. 2 e 0. Espera só um minuto aqui. 2 e 0. Teríamos esse cara aqui. 2 e 0. E também nós temos o ponto 1 e 20. 1, 2, 3, 4. Então, temos aqui 1 e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Vamos deixar por aqui. O 8 não está em escala não, tá? 8, ó. O 20 não está em escala. Estou fazendo sem escala. Então, nós teríamos aqui esse cara como sendo o vértice dessa função quadrática. E aí, o esboço nosso do gráfico, nós teríamos exatamente essa ideia aqui. Beleza. Então, o que nós temos de informação que daria para começar a trabalhar aqui, né? Nós temos aqui o ponto 0, 0 da origem, que é uma raiz, o ponto 2, 0, que também é uma raiz. Nós temos o vértice da função,
beleza? Temos o vértice da função também e temos a cara de uma função quadrática. Eu trabalharia mais nesse sentido aqui, que ficaria bem mais simples, né? Porque você já tem as duas raízes. Então, de cara, nós já temos aqui que y seria igual a x menos x1, x menos x2, que são as raízes. Então, nós teríamos aí a vezes x menos 0, vezes x menos 2, x menos 2. Portanto, a nossa função ela acaba se reduzindo a apenas isso, a vezes x menos 2. E aí o que acontece? Existe um ponto a mais aqui, que é o vértice da função, 1 para x e 20 para y, que tem a imagem, ou seja, no tempo igual a 1, a posição do móvel, chamou de móvel, alguma coisa, não sei. Ao longo do tempo, aí eu falei móvel, mas posição do móvel. Às vezes usa partícula também. Então, se eu tenho esse ponto, facilmente eu descubro o A por meio daqui. Então, observando isso, a imagem é 20 e a minha abscissa é 1, o meu domínio. Então, aqui nós teríamos assim, observando essa equação, por estrela, o que nós vamos ter? 20 é igual a vezes 1 vezes 1 menos 2. Então, dessa equação, nós temos que 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1. A vezes menos 1 é menos A. Então, nós temos aí menos A igual a 20. Ou seja, coeficiente A, multiplicando por menos 1 ambos os lados da equação, seria menos 20. Ótimo. Então, agora eu já tenho até a minha equação pronta, porque o y agora ele é menos 20 vezes x menos 2. Se quisermos acabar com a questão, ele quer saber no tempo t igual a 1,5. Eu não vou mexer com 1,5 não, eu tenho uma preguiça de mexer assim, e fica mais difícil de fazer as contas. 1,5 é 3 sobre 2, é mais fácil. Então, bastaria substituir o 3 sobre 2 na função agora, e nós teríamos y igual a menos 20 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 menos 2. Então, aqui nós teríamos y igual a menos 20 dividido por 2 é menos 10 vezes 30 é menos 30, simplificando aí, né? Vezes 3 sobre 2 menos 2, se você quiser fazer aqui no canto, 3 sobre 2 menos 2, nós teríamos 3, 2 dividido por 1 é 2 vezes 2 é 4, 3 menos 4 menos 1 sobre 2. Então, aqui dentro do parênteses, nós teríamos menos 1 sobre 2. Logo, o y seria menos vezes menos é mais, 30 dividido por 2 dá 15. Perfeito. Então, nós teríamos aí 15 metros. Tá, mas terminou a questão, tudo bem, tranquilo. Mas vamos fazer mais algumas relações aqui, né? Como é que nós poderíamos pensar nessa função associada a isso daqui, né? Porque no começo eu tinha falado disso, mas se você analisar aqui um pouco, ó, essa função ela poderia ser reescrita como sendo y menos 20x, menos 20x ao quadrado, aliás, e menos vezes menos mais, 20 vezes 2, 40x. Então, dando mais uma organizadinha aqui, nós teríamos assim, vamos imaginar assim, 0, 40x, menos 20x ao quadrado. Aí fica bem parecido com S igual a S0, mais V0t, mais A sobre 2t ao quadrado. E aí você começa a comparar essa função quadrática e fazer a associação que existe entre a física e a matemática, entre esse movimento, né?
Outro detalhe também, tem um outro jeito de fazer essa questão, inclusive, vou até mostrar aqui, foi um trabalho meu que eu publiquei na revista do professor de matemática, se eu não me engano foi a 102, um trabalho que foi publicado lá, e também um trabalho publicado na Semana da Matemática. Deixa eu só aqui. Esse daqui é o trabalho que foi publicado foi um pôster publicado na Semana da Matemática, e ele está aqui também na revista do professor de matemática. Nós lançamos esse trabalho lá. Beleza, o que isso diz? Olha que legal. O que isso diz? Eu chamo de um segmento parabólico. Vou adicionar uma página aqui, daqui a pouco eu volto. Eu chamo de um segmento parabólico. Então imagine que você tem uma parábola. Uma parábola qualquer. Nós temos uma parábola qualquer aí. E essa parábola, eu vou traçar uma reta aqui e traçar uma reta aqui, por exemplo. Pensando nisso, observe que aqui você tem essa intersecção que eu vou chamar de A, essa intersecção que eu vou chamar de B, essa intersecção que eu vou chamar de C e essa intersecção que eu vou chamar de D. E aí, esse daqui, vamos imaginar que esse daqui seja o vértice da função, tá? O vértice da função. O que foi o resultado que eu encontrei e publiquei na revista e também na Semana da Matemática? O que eu encontrei de resultado? Eu chamei isso de segmentos parabólicos, AB e CD. Olha que bom. Se você traçar esse segmento aqui, vamos imaginar que eu queira pensar na distância entre o vértice e esse segmento parabólico. Eu vou chamar isso daqui de H, tá? Vou chamar esse tamanho aqui de H. E a distância entre o vértice e esse outro segmento parabólico, segmento da parábola, vou chamar de H1. Pode ser de Hzão aqui para ficar melhor e aqui Hzinho. Qual o resultado que a gente chega? Que se eu fizer o Hzão sobre o Hzinho, vou colocar assim, melhor aqui, pegar o Hzão sobre o Hzinho, o resultado disso é exatamente o tamanho do segmento parabólico. O tamanho desse segmento dividido pelo tamanho do outro segmento. Observe que aqui, essa proporção o Hzão é a altura do segmento AB até o vértice. Então, Hzão sobre Hzinho, que é a altura do segmento CD até o vértice, seria exatamente o tamanho desse segmento dividido pelo tamanho desse segmento. Agora vamos voltar lá no problema e ver lá no problema o que acontece. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu vou recortar isso aqui para não ter que desenhar de novo, para ficar fácil. Vou colocar aqui. Só para a gente brincar e finalizar aqui. Observe se não é muito parecido. O que eu estou querendo? Eu estou querendo saber qual é a altura quando a partícula ou o móvel está a 1,5 segundos. Mas a parábola tem uma característica dela ser simétrica em relação ao eixo de simetria, o eixo do x do vértice aqui. Esse eixo é o eixo de simetria. Então, se aqui eu andei meio segundo para a direita, quando eu andar meio segundo para a esquerda, ou seja, estou no 0,5, essa partícula, esse módulo, passou pela mesma altura. Ele passa pela mesma altura. E lembre-se que o meu objetivo é saber isso. E aí, então,
que nós temos aqui? Se você observar, nós temos esse segmento aqui, que vale uma unidade, e nós temos esse outro segmento aqui, que também tem a medida, que nesse caso são 2 unidades. Nós temos a altura, nós temos essa altura, que seria 20, e eu não tenho esse Hzinho que eu chamei ali, né? Então, na realidade, o que nós teríamos aqui? Ó, o Hzão, que seria 20, sobre o Hzinho. E isso daqui seria igual a quem? Ao segmento grandão, que é o AB, que a gente chamou, que seria 2 ao quadrado, dividido pelo segmento pequeno, que seria 1 ao quadrado. E olha que sorte. 2 ao quadrado é 4, vezes h daria 4h. 1 ao quadrado é 1 vezes 20 é 20. Portanto, esse Hzinho aqui é exatamente 5. Se esse Hzinho é exatamente 5, se esse pedaço aqui vale 5 unidades, então significa que esse outro pedaço aqui para baixo vai valer 15 unidades. E é exatamente o que nós temos aqui de altura. Então, com o resultado, né, que foi comprovado, um resultado demonstrado, dá para fazer esse exercício bem mais fácil, né? Mas o normal seria por aqui, fazer aqui, né? O outro lá, porque tem esse resultado pro... não, eu falei 102, mas é na 104, tá? Então, a ideia é exatamente essa daí, beleza? Valeu, obrigado, até mais.